agora são 9h40 da noite exatamente, e relacionado ao japonês hoje tudo foi finalizado, e principalmente eu tô aqui para gravar esse vídeo para que o meu eu do futuro tenha esse vídeo aqui como base na hora dele averiguar os resultados do desafio dos 3 meses. Portanto, como já tá tarde e eu preciso lançar esse vídeo ainda hoje, não vai ter nenhum tipo de edição, vai ficar tudo no seco aqui mesmo. Então, partiu, vamos embora. Como vocês já sabem, o desafio dos 3 meses aí durou 3 meses. Comecei a fazer ele no dia 4 de setembro de 2020, né? 4 de julho, não sei, mês 7, enfim, foi aqui no mês 4/7. E o que acontece? O objetivo dele era principalmente me fazer aí ter mais contato com o idioma japonês, me fazer experimentar novas coisas que eu tava com medo de fazer anteriormente, porque eu era novato completo ainda, totalmente noob. Ainda sou meio noob, mas não tão noob quanto eu era antes, isso é definitivamente não tanto quanto. Eu tive realmente um grande avanço aí. E eu tô aqui para mostrar quais foram exatamente em termos numéricos. Lógico que esses números não estão 100% exatos, alguns números estão para cima, outros números estão para baixo, mas é isso aí, os resultados foram definitivamente palpáveis, tanto em questões de números quanto em questão do que eu senti. Bom, acho que eu tenho que falar bastante sobre a minha experiência no decorrer do desafio. Eu vou começar falando sobre as desvantagens deste processo. Eu sei que quando a gente começa a falar de desvantagem, tudo que vem posteriormente parece que não tem valor, mas na verdade tem muito valor sim. Falando sobre as desvantagens desse processo, a principal desvantagem que eu achei foi o fato de eu ter que seguir à risca o cronograma da semana, quando às vezes eu poderia mudar esse cronograma no meio da semana para tirar um proveito muito maior. Algumas vezes que o Anki estava aí com mais de 20 minutos de revisão, se eu parasse de adicionar só no dia seguinte e nos outros dias da semana eu continuasse adicionando, eu passasse a adicionar até mais, o meu resultado seria muito melhor. Entretanto, como eu tinha de seguir à risca o cronograma, eu não pude fazer esse tipo de coisa. Uma outra desvantagem que eu notei também era a falta de criatividade que me dava todo final de semana para pegar e fazer esse tipo de desafio mesmo. Bolar qual vai ser a programação semanal, bolar qual vai ser o próximo plano de estudo, bolar qual vai ser o próximo tudo. E isso acaba sendo bem estressante e bem frustrante também. Um outro fato também que eu posso notar aí com bastante clareza é sobre a questão de às vezes eu me empolgava demais, principalmente na hora de sentar para colocar lá quantas páginas eu ia fazer, estudar um mangá, ou quanto tempo de estudo eu ia fazer sobre determinado material. Essa empolgação acabou me custando muito, principalmente logo de cara na primeira semana, quando eu me propus a traduzir 6 capítulos do mangá de Boku no Hero em 2 semanas. Muito provavelmente, se eu fizesse isso hoje, no meu nível atual de hoje, eu conseguiria fazer isso sem muito esforço. Por quê? O mesmo mangá de Boku no Hero, eu sentei para traduzir aí, levei 2 dias mais ou menos, eu cheguei mais ou menos ali da metade. E se bem que na época eu também fazia mais ou menos um capítulo a cada 3 dias, né? Enfim, o que acontece? A questão é que, às vezes, por me empolgar demais, eu falar assim, não, eu vou fazer isso daqui e tal, a empolgação que dava, às vezes, era tão grande que acabou que isso prejudicou bastante. Eu precisava passar horas sentado por dia estudando mangá de Boku no Hero para poder cumprir o prazo. Outra coisa também foi não ter usado unidades de medida padrão, que prejudicou um pouco na hora dos resultados. Como, por exemplo, às vezes eu sentava para estudar por páginas, outras vezes eu sentava para estudar por horas, entendeu? E aí isso prejudicou um pouco na hora de contabilizar, e eu já sabia disso na hora que eu fiz, mas eu realmente não tinha muita opção, porque não importava o número de páginas que eu estipulasse, ia ficar ruim. Tipo assim, algumas páginas têm muito conteúdo e outras páginas não tem nenhum, são só desenhos. Então, principalmente em questão de mangá, isso prejudicava bastante. Eu falo mangá para não citar outras fontes, como por exemplo blogs também. Teve uma semana aqui que eu fiz por hora, sentar para traduzir um blog por hora. A vantagem é que às vezes eu conseguia uns blogs bem pequenos, então na maior parte do tempo eu conseguia traduzir até um blog inteiro, entendeu? Nesse período de 1 hora. Então eu considerei, na hora que eu fui contar, como um blog inteiro. Porque geralmente eu conseguia terminar mesmo. Mas eu acho que foi isso. Sobre as vantagens, o que eu conquistei? Eu traduzi um anime, eu traduzi 3 mangás praticamente, né, se a gente for contar com Hunter vs Hunter, embora Hunter vs Hunter tenha me dado muito trabalho por causa daquele rolo dos kanjis e tudo mais. Eu consegui achar muito mais conteúdo para ser consumido na internet do Japão, entendeu? Eu achei canais, eu achei músicas, eu achei vlogs, tá ligado? Eu achei até memes no Japão, eu cheguei a achar, como é que chama?
gameplays, eu achei aqueles vídeos de quer que desenhe, eu achei, cara, muito conteúdo em todos os âmbitos, tanto em podcasts quanto em outras fontes, como vídeos do YouTube e tudo mais. Eu também consegui ter muito mais familiaridade com sites do Japão. Agora, quando eu precisar achar alguma coisa diretamente do Japão, eu já sei como fazer isso. Me acostumei com as ferramentas de pesquisa do Japão, entendeu? Eles não usam muito o Google, na verdade, parece que eles usam bastante o Yahoo. Mas, enfim, eu consegui me acostumar bastante com esse tipo de coisa. E foi muito benéfico para mim em todas as áreas, em todos os âmbitos. E definitivamente isso me dá uma vantagem muito grande sobre o meu outro passado. Eu consegui descolar sites, consegui descolar blogs, consegui descolar muita coisa por aí. Eu traduzi dos mais diversos conteúdos, entendeu? De receita de cozinha até blogs falando sobre a mãe que tirou foto dos filhos dela enquanto estava dormindo e ganhou 10 mil likes. Então, tipo assim, dos conteúdos aleatórios até notícias do Japão, previsões do tempo, enfim, de roteiro de viagem, tudo. Foi uma experiência extremamente enriquecedora. Esse desafio dos 3 meses, a quantidade de vocabulário que eu consegui definitivamente não pode ser subestimada. Então vamos falar aqui agora sobre os resultados, porque é isso que importa no final das contas. Na verdade, os resultados do desafio dos 3 meses aqui está. Lá. Desafio dos 3 meses, resultados totais. Eu vou colocar aqui isso do outro lado, porque aí tem uma visibilidade melhor. Resultados totais. Para começar, o mais importante que deve ser notado é a quantidade de cards, 591 cards. Sobre a quantidade de cards, eu tenho que deixar uma nota aqui anotada de rodapé para o meu eu do futuro que for ver esse vídeo, ou para você que está assistindo esse vídeo agora. Lembra que teve aquelas 2 mudanças de realidade? Então, nessas mudanças de realidade, apesar de eu ter estipulado prazo na segunda, na primeira eu não estipulei, entendeu? Eu falei assim, até estabilizar, mas eu não notei quando estabilizou. E eu não vou ficar assistindo todos os meus vídeos de novo até descobrir o momento exato que coisou. Além disso, teve alguns outros dias também, eu acho que mais ou menos uns 2 dias que eu esqueci de adicionar cards. Não, foi um dia só. No outro eu esqueci de adicionar, mas no mesmo dia antes de revisar eu tinha adicionado. Mas enfim, a questão é que é a seguinte, na prática mesmo, é muito provavelmente menor a quantidade de cards, entendeu? Não é uma quantidade de cards assim tão grande, chegar aos 591. Mas se a gente for parar para analisar, vai ficar mais ou menos aí uns 560, eu acho. Descontando esses outros cards, mas por questões numéricas e por questões de logística eu resolvi deixar assim como 591 cards. E aí o que aconteceu? Vamos agora olhar primeiro para essas siglas para poder entender o que está rolando em questões, para entender mesmo qual foi o resultado geral da coisa. PM significa páginas de mangá. Como eu já disse anteriormente, eu não usei unidades padrões, entendeu? Como por exemplo, estude tantas páginas de mangá, ou estude tantas horas de mangá, enfim. Eu só usei uma coisa assim muito vaga, entendeu? E foi mudando no decorrer da semana. Então eu resolvi separar e deixar esses dados separados, como páginas de mangá e horas de mangá, que isso no caso seria HM. Esse min, essa abreviação de minutos aí, seria na verdade a quantidade de minutos no total que eu consumi de conteúdo. No cronograma eu sempre colocava lá quanto que eu ia consumir de conteúdo e o que eu ia consumir de conteúdo. E isso aí acabou gerando dados e esses dados estão aí anotados. Então vamos agora seguir em frente. Foram 119 páginas de mangá, eu vou colocar aqui para poder seguir. Foram 119 páginas de mangá, foram 14 notícias, foram 14 blogs, foram 16 horas de mangá estudado, 35 vídeos. Esses 35 vídeos se tratam dos vídeos do programa japonês online, que eu parei para estudar 5 de cada vez. O meu eu do futuro deve se lembrar e você que está maratonando meus vídeos também. Então aqui foram 484,5 minutos de conteúdo consumido. Logicamente, foi muito mais do que isso, mas foi muito mais mesmo, porque teve dias que eu passei horas, literalmente,
consumindo conteúdo, e teve outros dias assim que eu consumi conteúdo não tanto assim, mas acabou que passou na questão da previsão. Definitivamente foram muito mais do que isso. Então, se eu fosse para arredondar mesmo, eu acho que daria mais ou menos umas 10 horas e meia, sem brincadeira nenhuma. Então, mais por questões de logística, eu decidi deixar os números intactos do jeito que estão, mas eu tenho plena consciência de que definitivamente foi muito mais do que está anotado. Então, no caso, foram aí 9,74 horas de conteúdo consumido. É muito tempo, tipo, mesmo, é muito tempo, 9 horas de conteúdo é muita coisa. Foram 14 podcasts que eu escutei nesse meio período. Note que eu não anotei esses 14 podcasts como se fossem minutos de conteúdo consumido, embora eu consumisse os conteúdos de podcasts como conteúdos consumidos. A questão é que, na época, o meu objetivo era focar mais no meu listening do que na minha visão, porque os vídeos no Japão, geralmente, eles têm a legenda sempre embaixo, acompanhando as falas das pessoas. Já o podcast, como você não tem recursos visuais, você não tem esse tipo de vantagem, entendeu? E eu pensei que eu estava muito focado em visão, em mais ler do que ouvir, e aí eu comecei a escutar mais, e essas semanas eu dediquei especialmente a podcasts. Entretanto, como os podcasts que eu consumi, eles não tinham um tempo muito definido, entendeu? Alguns tinham 8 minutos, alguns tinham 10 minutos, alguns tinham 5 minutos, não teve como eu calcular esse negócio em questões de tempo propriamente dito. Então eu deixei isso pra lá e contei como 14 podcasts mesmo no total. Foram 35 vídeos, 35 vídeos, eu acho que eu nem sei porque eu coloquei isso daqui. Eu acho que eu posso simplesmente desconsiderar esses 35 vídeos aqui, eu acho que eu já tinha colocado eles anteriormente. E 35 prints. Esses prints aqui foram os prints tirados do meu celular na época que eu sentei e tal para estudar, propriamente dito, quando eu mudei o celular para o idioma japonês. Foi justamente na mesma época em que eu peguei o meu celular, eu estava passando nessa época os cards que eu tinha traduzido do WhatsApp, eu tinha traduzido tipo há muito tempo mesmo, e aí eu peguei esses mesmos cards, passei aqui pro meu Anki, entendeu? E mudei o idioma do meu celular para japonês. E aí apareceram alguns conteúdos que eu fiquei realmente interessado, peguei prints deles e traduzi. Entretanto, esses 35 prints eu tenho que também informar que foi uma média muito maior de prints que na verdade eu traduzi. Por quê? Às vezes eu sentava para traduzir 5 prints, e eu aproveitei isso logicamente para poder dar uma estilizada no documento do Google Docs, mas a questão é que na hora que eu sentei ali para pegar os prints do celular e tudo mais, acabou que no fim das contas, esses prints de celular, quando eu sentava para traduzir, eu traduzia eles aí em 5 minutos, 15 minutos no máximo, e eu ficava com a maior parte do tempo assim à toa, bobão. E aí o que eu fazia? Eu pegava e traduzia mais prints, às vezes eu chegava a traduzir 7, 10, 12 prints no mesmo dia. Então definitivamente foi uma média muito maior do que 35 prints. Não foi só isso. Então é isso aí, eu acho que não tem mais muito o que falar. Talvez eu deva deixar aqui apenas uma única nota de rodapé, que seria justamente os resultados totais. Eu acho que eu me esqueci de adicionar um certo resultado. Deixa eu ver aqui qual que foi, se a minha paranoia tá certa. Vamos ver, dei um blog no aplicativo M1A. Isso aqui foi para aumentar o meu contato com o idioma escrito propriamente dito. As notícias que eu traduzi, traduzir 1 hora de um blog. Essa hora de blog, como eu já informei antes, foi justamente um blog por dia praticamente. Aqui quando eu estudei o mangá de City Hunter, e esse mangá só o mangá de City Hunter, para vocês terem uma ideia, me rendeu 105 minutos de conteúdo consumido e 84 cards mais ou menos adicionados no meu Anki. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu acho que foi justamente aqui, ó. Aqui, o anime City Hunter, exatamente. Eu esqueci de adicionar uma coisinha aqui. 42 páginas de conteúdo de Google Docs. E essa daí vai ser a minha nota de rodapé sobre o resultado final do desafio dos 3 meses. Eu adicionei 42 páginas de Google Docs só nesse período, então conta como forma de estudo, conta como tamanho tabelado. Às vezes as páginas elas ficavam um pouco maiores, chegavam até 4 páginas, mas não passou disso.
Então deixo aí só como nota de rodapé. Até porque não tem como medir quantas páginas de conteúdo de Google Doc no total eu deixei. Por quê? Porque à medida que eu ia adicionando, os cards que foram parando no meu Anki, eles também iam diminuindo o tamanho do documento do Google Docs. No momento, quando eu adiciono 7 cards, e hoje mesmo eu apaguei um monte de cards antes de adicionar, aconteceu que o documento do Google Docs desceu algumas páginas, desceu mais ou menos umas 4 páginas, mais ou menos, tamanho as quantidades de conteúdo. Ou seja, dependendo do tamanho do card, uma página pode conter mais cards ou menos cards, entendeu? Então não tem como contar exatamente quantas páginas eu coloquei. Por isso que ficou como nota de rodapé e não como resultado total, ok? Então nota de rodapé anotada aqui no meu vídeo, e eu acho que já tá bom para terminar. Já foram aí mais ou menos uns 5 minutos ou 10 minutos, eu não sei. Enfim, até mais. E mais uma coisa, recado para o meu eu do futuro que está assistindo esse vídeo aqui por algum motivo. Meu eu do futuro, você definitivamente conseguiu. Foram 3 meses de árduo trabalho e realmente, putz, você se esforçou pacas. Eu e o seu eu do passado também nos esforçamos muito para poder chegarmos aqui. E esses números são só números. Eu espero que eles sirvam apenas e tão somente apenas para te dar mais motivação. Não fique focado na quantidade de números e nem que esses números poderiam ser maiores. Porque, na verdade, o conteúdo que você aprendeu e as coisas que você consumiu para si definitivamente valem muito mais do que qualquer número. Você avançou de nível um ponto inimaginável. Tu saiu do N4 e foi parar traduzindo um anime. Então, é isso que eu te digo. Meu recado para o meu eu do futuro. Deixo aqui anotado para os meus fãs, porque não tem ninguém que assista esses vídeos. Mas é isso daí. O desafio dos 3 meses foi concluído com sucesso. E antes que eu me esqueça, caso você queira dar uma olhada nesse conteúdo e em tudo que eu fiz durante todo esse tempo e em todo esse documento do desafio dos 3 meses, que contém na verdade, meus cronogramas, as mudanças, os decretos, enfim, todo esse documento, eu vou deixar aqui o link na descrição para ficar acessível ao público, caso você também queira enfiar a cabeça nesse bagulho e tentar fazer qualquer coisa nesse sentido. Então é isso aí, meus consagrados, até mais.